Fato que eu sei que vocês já devem estar falando com frequência, porque fica o Nando Moura batendo nisso em absolutamente todos os vídeos que ele faz. Então vamos lá. Todos. Não é modo de dizer. Eu fiz questão de pelo menos olhar assim 20 vídeos na sequência de temas diferentes e todos o camarada vai lá para fazer esse tipo de crítica. E por que tem essa crítica? E eu queria começar por esses pontos. Alguns eu posso discordar, outros não, mas fundão eleitoral. Onde que ele mais bate e onde eu vejo... Tô vendo a galera no chat falando disso. Porra, tem um vídeo forte do Kim, mais de um, falando, porra, eu nunca vou usar isso aqui. Tem tweet, aí ele pega aquela serra elétrica e corta o cheque gigante, que é emblemático, é bacana. E isso acabou acontecendo. Eu acho que o argumento de vocês é muito bom, mas eu não sei se a galera tá comprando essa ideia. A galera nossa... Eu começo a passar. É óbvio, a galera nossa está completamente comprada nessa ideia. A gente foi pressionado pelo nosso público por 3 anos para usar o fundo eleitoral. Os nossos eleitores não vê problema algum nesse assunto. A gente rodou o Brasil, a gente faz congressos. A gente tá no Rio de Janeiro porque a gente veio num congresso. Todo o nosso time, toda a nossa militância é favorável ao uso. Os políticos mais votados do Brasil usam o fundo eleitoral. Então não é isso que determina hoje, infelizmente, tá? O sucesso ou não no político. Porque a gente gostaria que as pessoas tivessem um senso crítico e não ficassem votando por causa disso. Mas não é o que tá acontecendo. A gente dispõe de uma desvantagem gigantesca. Quem está pressionando são fãs do Nando Moura, que ficam ouvindo, porque ele só fala disso, e alguns haters do MBL que votam em políticos que usam fundão, como bolsonaristas. Vou apontar a hipocrisia do MBL enquanto eu voto, sei lá, num candidato do PL que usa fundão. Eu não ligo, assim, honestamente, não tenho por que ligar por isso. Vamos lá. Sobre fundo eleitoral, né? Para começar, só a título de comparação, né? A missão na eleição de 2026 deve ter disponível 3 milhões de reais de fundo eleitoral. O PL vai ter mais de 1 bilhão de reais de fundo eleitoral. A gente tá falando de 3 milhões. 3 milhões de reais, cara, assim, é uma ação que eu fiz com o Arthur lá pra tirar o auxílio Peru da Assembleia. A gente economizava 10 milhões. O contrato de publicidade deu 10 vezes mais. 30 milhões. Mais. Então, assim, cara, os cortes mais básicos de gabinete já. Exatamente. Qualquer mandato aí do MBL em 4 anos entrega isso de economia. Então, você citou o Nando Moura, né? O Nando Moura disse que votaria no Sérgio Moro se ele utilizasse o fundo eleitoral. Na campanha de 2024, ele fez campanha para Marina Helena, que utilizou 1,5 milhão de reais de fundo eleitoral. Então, o problema para ele não é o fundo eleitoral. O problema dele é que ele tem uma inveja do Arthur bizarra, que ele quer que o Arthur saia da internet, é o argumento dele. Enquanto o Arthur não fizer isso, e dica, ele não vai fazer isso, o cara vai ficar se doendo e vai começar a procurar motivo pra tentar falar alguma coisa. E eu ainda sempre dou o exemplo do seguinte, como se acaba com o fundo eleitoral se a gente não estiver lá? Se óbvio, pessoas que defendem o fim disso não estejam lá. Sim. Ou então, cara, mantém as mesmas pessoas, dos mesmos jeitos, das mesmas fórmulas, aumentando o fundo eleitoral de maneira com que isso não termine. O Kim, em 2021, ele passou uma emenda na LDO que limitava o aumento do fundo eleitoral. Agora ele votou contra o aumento do fundo partidário, que passou agora na Câmara dos Deputados. Se não fosse ele, com aquela emenda dele, o fundo eleitoral seria maior hoje do que já é. E mais, tá? O fundo foi de 1 bilhão para 5, 6 bilhões no governo Bolsonaro, sancionado por ele, com o Flávio Bolsonaro votando as 2 vezes e falando que votou errado. Então, durante o governo Bolsonaro, houve esse aumento totalmente desproporcional, bizarro, do fundo eleitoral. Então, assim, quem apoiou o Bolsonaro, que como esse bosta de Nando Moura fazia, né, fazendo vídeo lá, comemorando a eleição do Bolsonaro, o Brasil vai mudar, eu ponho minha mão no fogo por esses caras, foram esses caras os responsáveis por aumentar isso. Então, assim, vá lá reclamar com a tua turma, que é responsável por isso. Existe uma outra coisa que é o seguinte, até saindo só do fundo eleitoral, mas pra mim, eu posso falar muito disso porque quando eu conheci o MBL em 2016, uma das coisas que me chamou a atenção no grupo foi, em 2016, enquanto o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro falavam que não tinha déficit na Previdência, eu vi esses caras contratarem o Paulo Tafner para dar uma palestra para 60 pessoas, explicando que o principal problema do Brasil naquele momento era a reforma da Previdência e ela tinha que passar. Eu falei, mano, esses caras são diferentes. Esses caras, eles não ficam só se apoiando naquilo que dá like. Eles escolhem
pautas complexas e às vezes impopulares que são necessárias. O fundo, ele é só um exemplo de tantas outras pautas que faz parte, inclusive, de uma escolha nossa de vamos sair do like fácil e vamos pro projeto de verdade? Porque é o seguinte, eu, sendo de São Paulo, o Kim sendo de São Paulo, o Renan sendo uma figura conhecida, o Renato também, a gente poderia ficar batendo fundão e ficar se elegendo aqui pra sempre. Eu conseguiria eleger o Kim mais 10 mandatos, e a gente fica aqui, mamando nos mandatos. Não é isso que é o discurso fácil? Mas o nosso projeto, ele quer um passo além. A gente quer, por exemplo, eleger, vamos sonhar? Me permite sonhar? Claro. Vamos eleger 5 deputados federais vindos do Nordeste? Vamos eleger um na Bahia? Vamos eleger um no Rio Grande do Norte? Vamos eleger um em Pernambuco? Não tem como eleger esses caras. É impossível. E se alguém tiver a fórmula, eu estou aqui louco para aprender como fazer. Me ensine a eleger uma bancada de 5, vamos por 5 deputados que venham do norte e do nordeste do Brasil. Tá, uma bancada de 5. Sem usar fundo. Me auxiliem. Porque coisa, se a gente fizer isso, eu falar, eu aprendi. Eu não sabia e eu aprendi. Só um ponto também. Um dos principais... movimentos, etc., para fazer esse discurso ser conhecido hoje também, foi o Partido Novo. O Partido Novo foi lá, fez esse discurso, elegeu 8 deputados lá em 2018, elegeu não sei quantos aí no outro, acumulou 100 milhões de reais de fundo eleitoral, e agora eles resolveram usar o fundo eleitoral. Então, nessas eleições, o Novo vai gastar 100 milhões de reais de fundo eleitoral, obtidos somente com campanha contra o fundo que eles fizeram, né? Então, só pra lembrar isso. E mais. E o bosta do Nano Moura vai lá e apoia candidatos do Novo. Exatamente. E mais. Pra completar o raciocínio, o que acontece se a missão falar assim, ó, não vamos usar esses 3 milhões aqui. Nós temos ojeriza, isso aqui, blá, blá, beleza. A gente pode devolver esse dinheiro pra educação, pra saúde, pra não sei o quê? Não. Não. Simplesmente não. Se você tá num partido, né, como... eu em 2024, e eu recusasse o fundo eleitoral, um outro cara que tava concorrendo contra mim ia pegar esse recurso, ia utilizar e ainda ia dar a risada na minha cara, que foi o que aconteceu em 2022, quando eu recusei R$1 milhão e tinha vídeo do Paulo Cogos falando que ele ia pegar o dinheiro que a gente não usou. Cara, em 2018, quando o Novo fez isso, o dinheiro, eles nem sabiam o que fazer com o dinheiro ficou parado por mais de um ano, até que alguma coisa fosse destinada. Mas por que eu citei essa questão do Kim especificamente? Porque eu nem acho que a maior parte do problema com as críticas que vem ao MBL tenham a ver necessariamente com o fato de estar usando, mas o fato de como enfaticamente, às vezes, são dito algumas coisas. Sim. E quando você olha, você pensa... Cadê essa convicção? E se amanhã aquilo que está sendo dito com convicção hoje passar por esse mesmo problema? Eu digo isso porque um convidado teve aqui uma vez, não vou ficar citando o nome, mas dá para achar aí corte na internet, e ele faz uma comparação, ele diz, o meu problema é que às vezes eu olho para o MBL e me parece o Felipe Neto. Não existe não estou dizendo que o MBL é o Felipe Neto, tá? Só estou citando a comparação. De que não existe... lógica para eu acreditar em nada que o Felipe Neto diga hoje, porque a história do Felipe Neto foi construída no dia seguinte dizendo que se arrependia do que ele disse ontem, porque agora ele mudou, ele é uma pessoa melhor. E, meu irmão, o que ele tá dizendo hoje, daqui a 6 meses ele tá arrependido. Então, porra, se eu abraçar o Felipe de hoje, eu tenho que esperar o Felipe chegar ao fim da sua vida, né? Pra dizer assim, pô, beleza, aqui acabou o pensamento dele. E o MBL, irmão? Não pode passar uma impressão dessa quando coisas com convicção como essa são ditas e depois vocês voltam atrás. O argumento, pra mim, é muito bom, irmão. E eu super defendo que vocês façam isso. Sim. Eu acho realmente que não faz o menor sentido não usar. É mais chance, como você falou, de vencer no Nordeste com isso do que sem isso. Mas e aí? E se o camarada disser, Renan, a tua convicção de hoje não pode voltar como aconteceu lá atrás? Primeiro eu vou responder assim, o que você colocou do cara que falou isso. Isso é uma crítica recorrente dentro do bolsonarismo. A ideia de, o MBL muda de posições e eu não vou concordar e nem confiar com eles, porque, né, eles vão de acordo com o vento. Basicamente, ele tá falando que o pêndulo nosso se deu porque em algum momento a gente não era totalmente contra o Bolsonaro e a gente passou a ser totalmente contra o Bolsonaro. Porque o que importa para os caras, no fundo, é qual a sua posição sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro é o alfa e o ômega da definição de política coerente dele. Então você pode trair seus valores se você os fizer em nome do Bolsonaro. Então o bolsonarista pode botar um petista na PGR
E tá tudo bem se isso beneficiar o Bolsonaro. Então esses caras usam esses argumentos, e aí a lógica de coerência é, se você estiver com o Bolsonaro, você é bom. Como nós somos super coerentes ao longo de toda a nossa trajetória, a gente defende basicamente a mesma agenda desde sempre, leves alterações, mas nós, no momento, no segundo turno de 2018, falamos, ok, segundo turno, a gente já tinha ganhado as eleições, ok, é melhor votar no Bolsonaro do que no Haddad. Aí eles falam, não, traiu o mito e não sei o quê. Isso é bosta, é um argumento bosta. E o pior, qual é a lógica de ser oportunista quando as posições que a gente toma são posições que diminuem o nosso voto? Você ser de direita e não ser a favor do Bolsonaro diminui o seu voto. Você não é oportunista quando você toma uma posição que vai fazer com que você fique menor eleitoralmente. Todas as posições que a gente tomou de enfrentamento ao Bolsonaro, ou, vamos falar um outro exemplo recente, Pablo Marçal, foram ruins eleitoralmente pra gente. Quando esse cara e a Amanda, em São Paulo, concorrendo pra vereador, bateram no Pablo Marçal, eles perderam voto, eles não ganharam voto. Não há nenhuma lógica. O Rubinho, que é um cara que foi do MBL, não iria ganhar pra vereador se não apoiasse o Pablo Marçal. Apoiou o Pablo Marçal, teve mais de 100 mil votos pra vereador. Ele ganha pra deputado com aquela votação. Teve o não sei o que Nandes, Tanit Nandes, Sargento Nandes. Ninguém conhecia ele direito, ele ganhou porque ele era o cara do Pablo Marçal. Nós passamos a candidatura inteira batendo no Pablo Marçal. Se for chamar um marqueteiro e falar, é boa essa estratégia, eu falei, esses caras são retardados. Então, chamar a gente de oportunista por adotar posições que vão diminuir o nosso cacife é burrice. E não foi por falta de oportunidade de fazer o contrário, né? Pelo amor de Deus. Ele veio... bom... Ele mandou emissários conquistar a gente. E fez propostas bastante tentadoras. Especialmente pra ele. Especialmente pra mim. E a segunda coisa, aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que a gente errou na nossa posição sobre fundo eleitoral. Eu acho que aquelas propagandas que a gente fez, batendo muito no fundo eleitoral, elas partiam de um princípio que a gente tinha naquela época, porque tudo tem que ser analisado dentro do seu aspecto histórico. A gente vinha do momento que as ruas derrubaram a Dilma, que as ruas estavam ajudando o Lava Jato, que as ruas ajudaram a prender o Lula. Então, tipo, o povo vai derrotar o sistema e o povo vai doar pras campanhas, assim como o povo ajudou a ter as manifestações, o povo vai pra cima e a gente vai ganhar desses caras que fundam. No momento que fundam é o quê? 1 bi ao todo. Pois bem, o povo votou, até elegeu muita gente sem usar fundão, especialmente a bancada do bolsonarismo, a gente também, e o Novo. E aí esses caras entraram, especialmente os bolsonaristas, e falaram, ok, agora eu vou usar todo o dinheiro que eu tiver à disposição. E o povo falou, tudo bem. E aí a gente percebeu, que é o básico do tipo, bom, os bolsonaristas já são maiores, a gente adota uma posição de cobrar o governo pelos erros dele, que tiram voto da gente, e além de tudo, a gente não vai ter dinheiro nenhum. Não, a gente vai dar o nosso pra eles. Vai dar o nosso dinheiro pra eles. Entendi. Assim, basicamente nós vamos desaparecer. Tanto que, quando a gente teve o resultado eleitoral de 2022, a gente não usou fundão, foi uma campanha que a gente se matou ali. A gente falou, cara, e se a gente só sair da política? Se a gente só sair da política? Cara, não tá valendo a pena. É um esforço colossal pra defender as coisas que a gente defende. E se, acham que não use fundão, faça da maneira mais difícil. Porra, por que eu vou exigir que o Kim destrua a vida dele? Ele é um menino brilhante, ele pode ser um professor brilhante, publicar livros, ele pode trabalhar na gringa. Por que eu vou obrigar ele a destruir a vida dele perdendo eleições? Qual o sentido de eu pegar esse cara aqui e ele fazer ele concorrer recorrentemente para perder? Ninguém é otário. Qual o sentido disso? É apenas para marcar, eu marquei aqui um ponto, tá? Eu concorri e perdi essa eleição sem fundão. As pessoas têm vida. E aí, vamos para a política prática. Se eu não tiver posições de poder, eu não mudo a realidade. Se eu não tiver posições de poder, eu não mudo a realidade. Então, eu preciso ter as posições de poder. Por isso que as pessoas que não querem que a gente use o fundo eleitoral hoje são justamente as pessoas que não querem que a gente chegue a posições de poder. Mas a tua primeira resposta, eu achei um excelente argumento. Eu não sei se você já tinha dito isso antes, mas realmente, eu fiquei pensando enquanto você falava, Qual que era? se todas essas posições que foram tomadas encontraram o que foi dito antes de forma enfática, lógico, prejudicaram vocês. Eu fiquei aqui tentando pensar. A minha resposta ia ser a seguinte. Deixa eu terminar o raciocínio, porque essa cognição que ele tá tendo, Arthur, é a que todo mundo tem que ter. A gente não ganhou nada com as nossas posições. Eu nunca tinha ouvido você falar isso. Eu assisto o conteúdo de vocês e eu fiquei pensando, de fato, diferente do Felipe Neto, o Felipe Neto ganhou todas as vezes que ele fez. Cara, eu ia falar, eu ia resumir o seguinte. A gente, quando você vê se a pessoa é coerente ou não, você tem que ver se ao longo da trajetória dela, ela escolheu perder para defender o que ela acredita. Ela escolheu perder? Escolheu. Então ela realmente acredita naquilo. Não, ela não escolheu. E é engraçado que é o seguinte. Todas as pessoas que nos traíram ao longo dessa jornada e respectivamente
aumentaram os seus votos, eles aumentaram os seus votos tomando posições contrárias àquelas que a gente renunciou no momento da tentação. Então, eu não vou citar nomes aqui, mas pega o Joãozinho. O Joãozinho perdeu a eleição com a gente. Aí o Joãozinho, de repente, falou, mano, eu preciso ganhar a eleição. Acho que eu vou apoiar o Bolsonaro. Gente, desculpa o Bolsonaro. Lá, Joãozinho não. Teve um caso muito claro. Fernando Holliday, ele saiu do MBL em 2020. Ele foi para o Novo, 2021. Ele foi na manifestação com a gente, pediu impeachment do Bolsonaro. Com a gente, pediu impeachment do Bolsonaro. Ele disputou a eleição em 2022 para deputado federal, achando que ele ia ter quase 100 mil votos. Ele teve 38 mil votos. Uma posição parecida com a nossa, mas não estando no MBL. Ele falou, pelo amor de Deus, eu não vou ficar tendo esse tipo de posição aqui e ficar perdendo com isso. Desculpa, Bolsonaro, desculpa. E hoje ele é esse merda, né, que ele é. O Pavanato, que é o tomando um caminho mais fácil. E aí o Pavanato, que estava junto com ele, foi lá também tomando essa posição e foi premiado. Porque as pessoas não querem nada a ver com 150 mil votos. Coerência, etc. Pra vereador, o Pavanato teve 150. Então, assim, a dica, assim, se você é coerente e fica com o Bolsonaro, curiosamente você tem mais votos. Se você é incoerente, como a gente defende a agenda e não o Bolsonaro, aí você perde voto. E aí você é chamado de oportunista por isso. Não tem nenhum sentido. Não, e aí, assim, o voto do Arthur não teria se ele... Essa pergunta, o Arthur, se fosse bolsonarista, ele seria maior do que o Nicolas. Ele sempre foi. Ele é um grande debatedor, é um comunicador incrível. Ele é um cara que sempre colocou a pele em risco participando de cobranças em políticos adversários. Ele seria colossal. O Arthur seria gigantesco se ele fosse bolsonarista. O Arthur estaria falando agora em concorrer a presidente. Sequer seria caçado na Lesp com os áudios. Assim, até porque tem um camarada que fez uma situação pior até lá. Não, e assim, eu fui caçado pelos bolsonaristas, tá? Quem convenceu o Olin foi... Quem trocou a posição dele foram os bolsonaristas. Mas, enfim, existe uma outra coisa também, cara, que é essa parte de você se apegar e entregar resultado. E as pessoas falam que eu bato muito no Bolsonaro, não esqueço do Bolsonaro. Vamos ser sinceros, gente. Me fale o que o Hélio Negão entregou para o Brasil. Pô, além de amar muito o Bolsonaro. Agora. Não, ele faz uma coisa. O Hélio Negão só faz uma coisa. Ele ama muito o Bolsonaro. E ele demonstra isso o tempo todo, ficando quieto do lado de pessoas bolsonaristas falando. Então, assim, o que é? Impeachment do Xandão? O que é agora? Agora é o que? É manifestação com o Valdemar Costa? Qual que é agora? Agora é o que? É pressionar Pacheco? Põe os paradrapos aqui também, Ele até errou, ele colocou na hora que os caras estavam tirando. Desculpa ele com o esparadrapo ainda. Ah, não, agora não é esparadrapo. Desculpa, não, mas deixa ele aqui também. Então, o que esse cara fez? Pra mim, o Hélio Negão é o símbolo do que é ser bolsonarista. Ele não precisa falar nada. Ele só precisa falar, eu amo o Bolsonaro. E o Bolsonaro também me ama um pouquinho. Pronto. Vamos falar outro. Delegado Caveira. O cara põe um óculos escuro. Ele fica do lado das pessoas ali quando estão falando. E no máximo ele faz assim, ó. Não sei quantos mil votos. O que a gente faz, cara? Né? Ele fez uma arma pro Bolsonaro, puta coerente. O que a gente faz? A gente tem o Kim Kataguiri sozinho, conseguindo uma coisa que é um assassinato em termos de política institucional. Ele conseguiu sozinho 176 assinaturas para pautar uma PEC que acaba com o poder de quem vai julgá-lo se um dia ele fizer uma... Se o Kim pegar uma rachadinha, só uma rachadinha aqui, esse cara vai julgar ele. Ele tá falando assim, eu vou acabar com o teu privilégio. Sozinho. Ele está sendo criticado porque tem uma foto dele no plenário. É isso. Assim, é isso. Tem um mando de palhaço com fita e o que tá tipo, mano, você tá de brincadeira, velho. Eu sei que tá lá no fundo, né? E a galera, olha lá o deputado no plenário. Ele tá junto com outros deputados. E... eles atacaram, é a coisa mais engraçada, porque eles estavam naquele buzz naquela semana. É isso, vamos derrubar, isso é anistia. Bom, virou a semana, não existe mais esse assunto no Brasil. Eles só ficaram tentando cancelar o Clezão falou, porra, a família da galera do 8 de janeiro falou, agora meu avô vai ser solto. Ah, agora não? Ah, tá bom. Mas eu também amo o Bolsonaro. É isso. Mas aí a gente é incoerente. Traiu a galera. Não, beleza, eu entendo. Tem uma galera que é muito Bolsonaro que vai olhar pra isso e talvez não vá se entender dessa forma, né? Porra, os caras estão se prejudicando pra defender uma posição. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou da análise. Vídeos todos os dias com os temas mais diversos da política brasileira.